Aleluia. Graças e paz, irmãos. Eu, observando a pastora Lucilene ministrando aqui, comecei a lembrar dos pastores quando eu cheguei aqui em 2008. Né? A gente nem usava óculos, né, pastor? E o tempo foi passando, a gente passou tanta coisa junto. Tem tantas lembranças. Vi alguns irmãos aqui também que muito tempo aqui. E eu glorifico a Deus por fazer parte dessa família. E muito que eu aprendi foi vivendo nessa comunidade, nessa igreja local. Eu batizei aqui em dezembro, dia 31 de dezembro de 2008, e eu tinha 27 anos. E desde então, sirvo aqui com o irmão. Pastor Bruno foi meu líder. Eita! Mas amém. Ele tinha cabelo, não era assim. Amém. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse instante. Senhor, nessa hora, ó Pai, eu venho pedir que o Seu Espírito Santo tenha liberdade de falar nos nossos corações, revelando a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, tenha liberdade de ministrar o íntimo dos nossos corações. Ó Pai, a Sua palavra é viva. E eu peço a Deus que dessa vida que há na Tua palavra seja derramado sobre a Tua noiva, a Tua igreja essa noite. Senhor, eu repreendo todo espírito que vem para trazer confusão. Eu repreendo todo espírito que possa tentar impedir o mover do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, ó Deus, coloque os Seus anjos ao redor desse prédio com espada de fogo desembaiada, guardando, ó Deus, todos que estão aqui neste lugar. Guarda a mente, guarda o coração. Ó Deus, mas que o Teu Espírito Santo venha ter a liberdade de constranger, de trazer a mudança, de trazer o renovo, ó Deus, de trazer a revelação, ó Deus, porque não é o muito falar, mas é o Teu Espírito que constrange, trazendo o arrependimento, ó Deus, que o Seu Espírito venha ter a liberdade de tocar os nossos corações e ministrar, ó Pai, daquela porção que o Senhor separou para cada um de nós aqui essa noite, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Meu nome é William, pastor William. Como já falei aí, sirvo ao Senhor aqui desde 2008, na igreja local. E é muito bom estarmos reunidos para adorar ao Senhor. Mas estive meditando esses dias e acendeu um alerta dentro do meu coração. E dentro desse alerta eu quero partilhar com os irmãos o que tem queimado esses dias em meu coração. Vivemos em tempos que falamos de muitos assuntos dentro da igreja. As pessoas vêm aos prédios, aos cultos, às reuniões, seja em casa de oração, ou seja em reuniões de rua, nas reuniões, em eventos. As pessoas vêm atrás de muitas coisas. Tem pessoas que vêm atrás de cura, tem pessoas que vêm atrás da libertação, tem pessoas que vêm atrás de uma palavra de sabedoria, tem pessoa que vem atrás de uma mudança na vida financeira, tem pessoas que vêm atrás de uma solução no seu relacionamento, e muitas coisas as pessoas têm vindo a buscar ao Senhor. E isso não tem nada de errado. Só que o grande alerta que gerou em meu coração é que existe uma ferramenta do qual
ao buscarmos ela, todas essas coisas podem ser acrescentadas em nossa vida. E então muitas pessoas procuram muitas coisas, muitas pessoas vêm às reuniões, muitas pessoas é fiel em dízimo, é fiel em oferta, é fiel em estar presente nos cultos. Mas entenda, existe algo que precisamos fazer e que precisamos buscar de uma maneira implacável, de uma maneira insaciável, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! Precisamos estar revestidos, precisamos manter uma busca constante, precisamos fazer a manutenção das nossas vidas de maneira constante, para que cada vez mais o Espírito Santo de Deus venha nos revestir e nos encher com esse poder, e assim nós podemos expressar a vida de Deus e trazer soluções que o natural não entende, mas para o sobrenatural é coisa comum. Aleluia! Muitas pessoas, quando o natural, ela tem a revelação de que não resolve mais a vida dela, então ela se inclina para buscar ao Senhor. Muitas pessoas, quando descobrem que aquela enfermidade dela, os médicos não têm mais jeito, então ela se posiciona e começa a buscar ao Senhor. E está errado? Não. A questão é que, às vezes, nós estamos muito acostumados a participar de reunião. É bom. Irmãos, vivemos um tempo onde a igreja nunca esteve tão confortável. Você pode ouvir palavra no celular, na televisão, no rádio. Você pode ir ao culto. Você chega num prédio, tem ar-condicionado, tem cadeira, tem água fresquinha para beber, tem um banheiro limpinho para você usar. Aleluia, glória a Deus. Mas entenda que no tempo onde a igreja desfruta da melhor tecnologia que já teve, do maior conforto que já teve, a igreja também tem vivido um paralelo aonde cada vez mais, menos sobrenatural tem acontecido em nossas reuniões. E isso é preocupante. E foi a hora que acendeu a luz, aquela luzinha assim, vermelha, e falou assim: olha, fique esperto. Entenda que existe um comissionamento que o Senhor Deus deixa para nós como igreja. A igreja local, a maior parte dos irmãos tem de cor: ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Muitos de nós, e quem sabe todos, já ouviram ou conhecem esses versos. Entenda que essa missão não é fácil. E para cumprir essa missão, não tem como eu dar solução natural para coisa sobrenatural. Para concluir essa missão, para cumprir essa missão, eu preciso estar revestido do Espírito Santo de Deus. Não só revestido, não só ter o Espírito Santo de Deus, mas estar incendiado por esse Espírito. E os irmãos podem partilhar o slide. O tema da nossa mensagem essa noite: revestidos para testemunhar. Aleluia! Eita! Sabe, irmãos, revestidos para testemunhar. Próximo slide, para que possamos introduzir o texto e entendermos. Em Atos 1, do 1 ao 8, diz assim, Atos 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar
até o dia em que foi elevado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Sabe, irmãos, eu fiquei tentando me colocar um pouco como que seria tenta entrar na história. Imagine que você fosse um discípulo de Jesus nesse tempo. Você caminhou com ele por todo o tempo ministerial, você participou das multiplicações, você viu soluções, você viu ele ser crucificado, depois de crucificado você vê ele ressuscitado, você come com ele durante 40 dias, e imagina como que ia ser absorver esse tanto de informação ali, como que ia estar o teu coração naquela situação. Eu penso que alguns iam estar com medo, porque teve perseguição, outros iam estar doidos para ir para cima e falar do Evangelho, e falar do amor de Deus, e outros já queriam fazer todas as coisas que Jesus fez, porque ele já tinha dado algumas palavras, mas aí vem Jesus e fala: olha, aguenta a mão aí. De repente, se hoje chegasse, será que é esse o tempo? De repente, um menos paciente ia falar: não é da sua conta, você fica aí calmo, né? E de repente ia ser até grosseiro, mas você vê o amor de Jesus e o cuidado que ele tinha para com os apóstolos. Ele fala: olha, não cabe a vocês saberem dessas coisas que Deus prefixou. E o que está acontecendo aqui? Qual que é o contexto disso? O contexto disso, o que está acontecendo, Jesus está prestes a voltar para o Pai. Temos aqui Mateus tratando até a crucificação de Jesus, as últimas coisas ali da vida ministerial de Jesus, e já entramos em Atos, Jesus ressurreto, em uma carta onde Paulo está mandando a Teófilo, falando de todas as coisas que iriam se cumprir. E nós vemos aqui então, Jesus prestes a voltar para o Pai, os apóstolos vivendo todas essas coisas, e achando que a solução ainda seria uma solução natural ou política para aquela época. Eles estão: olha, será que agora vai ser restabelecido o nosso reino? O reino de Deus sobre Israel? Uma solução natural. Só que Jesus estava falando de algo muito maior. Jesus estava falando e mostrando para eles uma missão celestial. Deixa eu falar para você, se você aceitou Jesus, você já está inserido nessa missão. Aleluia! Você e eu estamos inseridos nessa missão. Deus nos chama com a missão de testemunhar. O Espírito Santo está disponível
para nós de maneira acessível, para que nós venhamos buscá-lo, de maneira que possamos testemunhar do Evangelho e do Reino de Deus. Aleluia! Então, Deus não chama a mim e a você para ser meros telespectadores e ver tudo acontecendo ao redor, mas Deus conta com o engajamento de cada filho de Deus para a expansão do seu reino. Aleluia! Então, muitas vezes, entramos na presença de Deus, alcançamos uma graça de Deus, alcançamos um milagre de Deus, alcançamos a libertação, alcançamos uma estabilidade emocional na presença de Deus, alcançamos a posição de membro de uma igreja local e muitas vezes alcançamos até cargos dentro da igreja local, mas ainda estamos assistindo todas as coisas e não cumprimos o propósito para o qual fomos chamados, para sermos testemunhas de Cristo no nosso tempo. Deus espera a ousadia dos filhos expressar a manifestação da glória de Deus sobre a face da terra. E deixa eu falar para você, isso só é possível com revestimento por intermédio do Espírito Santo de Deus. Coloca para mim a imagem do fogo aí. Sabe, irmãos, cristãos sem o Espírito Santo de Deus são meramente religiosos. O que é que vocês estão vendo ali? Fogo? Estão vendo fogo aí? Ou só eu estou? Eu estou de óculos, mas ainda tá dando para olhar com óculos. Vocês estão vendo fogo? Parece fogo, né? Esse fogo aí queima. Esse fogo aí gera calor. Você consegue fazer comida com esse fogo? Se você pôr esse fogo aí, ele vai fazer uma tocha para você andar na escuridão? Sair andando com ele? Também não, né? O cristão sem o Espírito Santo é igual esse fogo aí. Parece fogo, move como fogo, mas perdeu toda a sua eficácia no propósito. Sabe, irmãos? Então entendemos aqui a condição que se encontravam aqueles homens de Deus. Eles estavam ali prestes a um movimento que iria acontecer, que era Jesus ser elevado aos céus. E você vai olhar no versículo 9 e 10 desse mesmo texto de Atos 1, falando que Jesus sobe aos céus, e eles ficam ali olhando para os céus, e descem anjos, e falam com eles, olha, não fica olhando para lá não, porque do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Ei, Jesus subiu, mas ele vai voltar, não fica aí tristinho não, testemunha do que você já viveu. E aí, Jesus dá uma ordem para eles entre essas conversas, olha, vocês perseverem em Jerusalém. Deixa eu falar para você, para o revestimento com o Espírito Santo, eu preciso perseverança. Eu preciso resiliência. Eu preciso ter firmeza. Eu preciso de um posicionamento. Eu preciso de uma decisão. Às vezes queremos ser cheios do Espírito Santo em uma reunião. E não estou falando que transferência de unção não existe. Pode sim haver transferência de unção por imposição de mãos, como Jesus soprou do Espírito Santo sobre os seus apóstolos, os seus discípulos, isso pode ser feito no dia de hoje. Mas entenda que antes disso tudo acontecer, já queimava no desejo desses homens, no coração deles já queimava esse desejo. E muitas vezes nós vamos ainda naquela situação, o irmão vai orar comigo, eu vou sair daqui cheio. Deixa eu falar para você, o Espírito Santo já está sobre nós, acessível.
O que é a grande diferença é que algumas pessoas buscam acender essa chama e outras pessoas se estagnam nessa busca. E por isso nós temos vivido tempos aonde que os milagres têm diminuído no meio do povo de Deus. Porque temos buscado o milagre, mas não temos buscado quem pode operar o milagre através das nossas vidas. Nós temos buscado soluções natural, contando só com o natural. Entenda que o natural não soluciona o sobrenatural, mas o sobrenatural tem poder para mudar o natural da sua vida. Entenda, quando a viúva estava prestes que os filhos dela fossem levados como escravos, e ali, o problema natural, os filhos iam ser levados como escravos. Ela não esperava o sobrenatural. Chega um profeta e fala: olha, prepara aí o que tem na casa. E prepara todas as vasilhas que você tem. E o azeite começa a multiplicar. Ela vende esse azeite. A solução veio do sobrenatural. O sobrenatural resolvendo o natural. Jesus na multiplicação dos pães. Uma multidão num lugar distante, aonde não dava para sair para comprar, nem se tivesse dinheiro para alimentar aquela multidão. Jesus pega ali, multiplica os pães, os peixes, e a multidão é alimentada. Aleluia! Problema natural. Existia uma multidão para ser alimentada. Provisão, solução sobrenatural. A multiplicação dos pães e dos peixes. Aleluia! Entenda que Jesus operava por intermédio do Espírito. Os profetas operaram por intermédio do Espírito. Os apóstolos operaram por intermédio do Espírito. E nós vamos operar por intermédio da força do nosso braço, não vai dar certo. É necessário buscar esse revestimento, esse enchimento com o Espírito Santo para operarmos na frequência certa, ligado com o Senhor e sendo testemunhas eficazes nesse tempo. Próximo slide. O que é ser testemunha? Fui pesquisar. Juridicamente, testemunha é pessoas que atestam a veracidade de um ato ou presta esclarecimento a respeito de determinados acontecimentos, confirmando-os ou negando-os. No grego, vai ser mártires. Daí vem mártires. E a tradução é pessoas que vivem ou morrem pela verdade. Aleluia. Ou seja, testemunhar de Cristo é mais que falar, é viver de uma forma que Cristo seja visto por intermédio de nós. Sabe, irmãos, ouvimos muitos testemunhos, e o testemunho estimula a fé. E aconteceu a cura na vida do irmão A, na vida do irmão B, mas é muito mais gostoso quando você pode testemunhar do que Deus já fez na sua vida. É diferente quando você tem vivência. Você não só ouviu falar do poder de Deus, mas você pôde desfrutar desse poder. Deixa eu animar você. Vocês estão assim meio. Deixa eu animar você. Deus pode usar você poderosamente. Deixa eu ser mais incisivo. Deus quer usar da sua vida
poderosamente. Aleluia! Mas para isso precisamos nos tornar essas testemunhas. Precisamos ser essas testemunhas. Testemunhar do que Deus fez, mas testemunhar do que Deus faz, e testemunhar do que Deus está fazendo, e esperar o que Deus ainda vai fazer por intermédio, pelos olhos da fé. É diferente. Próximo slide. O poder e a testemunha. Sabe, irmãos, eu podia ter colocado aqui o poder para testemunhar, mas entenda que existe aspecto que vai aparecer o poder e existe aspectos que vão aparecer a testemunha, ou melhor, o seu testemunho. Existem pessoas que vão vir até Cristo por intermédio de uma expressão de poder de Deus, e existem pessoas que conhecem a Cristo por intermédio do seu e do meu testemunho. Por isso eu coloquei o tema, o poder e a testemunha. Entenda que uma testemunha eficaz, ela é revestida com o poder. Mas existem situações que vão destacar o poder e a testemunha. Último dia quem viu pregar, lembra que o Senhor Deus não permitiu esboçar. Então ministrei a palavra de imediato. Dessa vez Deus permitiu, e glória a Deus. Mas entenda que estar sintonizado, é preciso você ter a atitude de separar esse tempo. A busca pelo Espírito Santo é da mesma maneira. Às vezes você tem algum espinho na tua carne, do qual você não está vencendo. Deixa eu falar para você, o remédio está em você. Agora esse remédio só é alcançado através dessa busca. Você não pode conformar com o espinho. Espinho sai da carne sozinho? Em alguns casos você vai ter que pegar uma agulha lá e tirar ele ali na marra. Às vezes você vai com a pinça, às vezes você nem precisa futucar, né? E fazer a lesão. Às vezes com a pinça você consegue retirar o espinho. Mas existem casos que às vezes você precisa, com a ferramenta ali, abrir a pele, para então chegar com a pinça e fazer a retirada. E às vezes ao abrir a pele você tira o espinho, ou a ferpa. Da mesma forma o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Existem situações que você já é barrado pelo Espírito de imediato. Existem áreas da nossa vida que o Espírito de Deus já nos constrange de maneira tão direta, que não tem como você manter e ficar da mesma maneira que você estava. Esse é o espinho. Essa é a situação onde a pinça chega e arranca. Mas à medida que aquele espinho é mais profundo, precisa de mais tempo. Você vai ter que pegar uma agulha, esterilizar ela no álcool. Ó a consagração aí. Ir lá, fazer a retirada da pele em cima, pegar uma outra ferramenta para poder tirar, que é a pinça. Na nossa vida espiritual é da mesma maneira. Existem situações onde acontece algo instantâneo, e existem situações onde há um processo a ser percorrido. Mas em ambos os casos, precisa estar queimando no meu coração e necessita de um posicionamento. Então, quando eu entendo que há uma diferença entre o poder e a testemunha, primeiro ponto, o poder é da testemunha? Não. Mas a testemunha usa do poder? Sim.
Entenda que todo o poder, ele vem no intuito de proteção da testemunha. Mas aquele poder é para ele usar para testemunhar, não é para uso de benefício próprio. Vamos, próximo slide. Sem o Espírito Santo, somos apenas religiosos. Com o Espírito Santo, somos embaixadores do reino de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ele nos reveste de autoridade, ousadia, sabedoria. Não basta ter o Espírito, precisamos estar cheio dele todos os dias. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser tomado por ele. Entenda que esse ponto é muito interessante. Deixa eu ilustrar. Imagina que você tenha o carro, amém? Esse vai ser fácil, graças a Deus, boa parte dos irmãos tem o seu carro. E você tem aquele carro, e você está habilitado para usar aquele carro. Amém? O crente tem que ser habilitado. Aleluia. Mas você não tem dinheiro para gasolina. Adianta ter o carro? Adianta? Carro sem gasolina? Esse é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Você é o cristão, você tem o carro. Você pode ir rápido para todos os lugares, mas sem a gasolina você não vai a lugar nenhum com o carro. Na vida cristã é da mesma forma. Você tem o Espírito Santo, mas o combustível da oração, da consagração, da busca pela presença de Deus é que vai fazer com que você se mova pelo Espírito e é eficaz no seu propósito de testemunhar o reino de Deus. Amém? Glória a Deus, os irmãos entenderam? Qual seria o alcance da missão? Próximo slide. Jerusalém. A minha pergunta é: onde você está agora? Em Jerusalém, esperando soluções naturais para coisa sobrenatural? Será que você está na Judéia? Alcançando ali já, você já sabe que não é ali não é o natural, mas com o sobrenatural que você ganha vidas e já tem um tempo de caminhada, então sua região, seu povo. Samaria, aquelas pessoas que você evita, mas o Espírito Santo te constrange e fala assim: eu amo ele, e você tem que ir lá falar do amor de Deus? Ou será que você já se ligou que não é para atingir só onde você vê, mas até os confins da terra? Ou seja, a amplitude do chamado que Deus tem para que nós venhamos ser essa testemunha é muito maior do que o que nós conhecemos e de onde nós estamos ou imaginamos. Então, muitas vezes, a gente hoje se encontra na cidade de Várzea Grande e já ganhou os amigos, já ganhou a parentela e acha que ministerialmente eu já cumpri o propósito. Deixa eu falar para você, Deus tem sonhos muito maiores a seu respeito do que você possa imaginar. Sonhos maiores sobre a tua vida, sobre a minha vida. Aleluia! Às vezes nós queremos limitar o poder de Deus no que nós conhecemos e até bloqueamos porque não cremos para fazer orações para causar o sobrenatural. Deixa eu falar para vocês um testemunho, uma experiência pessoal. Certa vez estávamos reunidos numa casa, num sábado,
8 horas da noite, e tinha um irmão lá que trabalhava numa empresa que já havia 3 meses de salário atrasado. E sábado à noite, ele veio, irmão William, vem orar comigo. Eu falei, pois não, irmão, tem 3 meses que eu não recebo meu salário, eu não estou conseguindo dizimar, eu não consigo ofertar, e as minhas contas já estão todas atrasadas. E eu comecei a orar com ele. E no meio da oração, Deus me tomou de poder. Fala assim, poder me dá ousadia e autoridade. Aleluia. E Deus ali naquela oração me tomou de poder. E eu orei e falei, amanhã, domingo, você vai no banco e seu dinheiro vai estar lá. Na hora eu estava tomado do poder, depois veio a minha mediocridade. Depois que eu passou toda aquela unção, eu falei, Senhor, eu acho que eu dei uma profetada. Porque a empresa não trabalha sábado à tarde, banco dificilmente faz transação de coisa, isso daí naturalmente, a minha incredulidade foi maior do que a fé na hora que eu estava tomado pela unção. Aí, irmãos, chega eu nessa porta que não era essa, era uma os irmãos mais antigos vão lembrar. O irmão está na porta me esperando. Você já vem andando, já dá aquele frio na barriga, né? Pastor, não, irmão William, Deus ouviu nossa oração, fui cedo no banco e meu dinheiro estava lá. Eu, aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, o mover do sobrenatural acontece quando você está revestido com essa autoridade que o Espírito Santo nos dá. Isso é vivência, eu vivi. Entenda que é diferente, naturalmente, a minha lógica não tem como, mas para Deus não existe impossível. Você serve o Deus do impossível. Se você crê, glorifica esse Deus. Servimos o Deus do impossível. Naturalmente, não dá. Sábado à noite, domingo de manhã já estava lá o dinheiro, irmãos. Deus abriu a porta na mesma hora que a oração foi feita. E às vezes nós não cremos e não buscamos esse revestimento para agir de maneira ousada. Próximo slide. Começa no coração e se espalha como fogo. Aleluia. Sabe, irmãos, essa busca, ela tem que começar no meu e no seu coração. E a partir do momento que você toma essa decisão, ela começa a se espalhar. Aleluia. Se você crê nessa palavra, hoje vai ter fogo nesse culto. Aleluia. Se você crê nessa palavra, Deus quer derramar dessa unção sobre as nossas vidas essa noite. Então, o que acontece? Quantos aqui já viu uma queimada acontecendo? Agora é época, né? Misericórdia. Você precisa pôr muito fogo em capim para virar uma labareda? Só precisa um pouco de fogo e um pouco de vento. Aí, rapidinho vai virando aquele fogaréu. E aí na palavra fala que aqueles que são guiados pelo Espírito, é como o vento, não sabe para onde vem, nem sabe para onde vai, mas vai. Aleluia. Sabe, irmãos, quando queimar no nosso coração e dar essa start, essa ignição, quando ligar em nosso coração esse desejo, dessa busca insaciável pela presença do Espírito Santo, irmão, vai chegar aqui, o culto começa, mas ninguém sabe como termina. Você vai chegar na sua casa, as pessoas já vão ficando assim, nossa, que unção que é essa? Eu estou sentindo uma paz, uma presença de Deus, e ele não entende, mas você sabe que o fogo chega e ele logo se espalha. Todo esse revestimento com a finalidade de sermos testemunhas do reino de Deus. O que os apóstolos pregavam?
o reino de Deus, o que Cristo tinha feito. Qual das pregações dos apóstolos que nós já não vimos? Mas se nenhuma queimar no meu ou no seu coração, são só palavras, são só rituais religiosos, são só posicionamento religioso. Próximo slide. Quais as características de um testemunho eficaz? Você já parou para pensar que, como testemunhas de Cristo, como filhos de Deus, existe uma característica, existe algo que destaca na vida daquela pessoa que se diz filho de Deus? Por que quando o mundo se depara com uma situação onde não estamos dando o testemunho, e ele descobre que você é cristão, o que as pessoas do mundo fazem? Se escandalizam. É ou não é? Você não deu testemunho e fala que é cristão, as pessoas se escandalizam. Mas do mundo, para eles é normal, tipo, a gente pode, mas você é cristão. Essa não é a característica que era para você estar expressando. O que está de errado? Deixa eu falar para você. Está faltando mais, se você não tem dado testemunho, a busca por esse Espírito. É o Espírito Santo de Deus. Ele é a ferramenta. Como eu volto a enfatizar, Jesus, os apóstolos, todos os homens de Deus que foram grandemente usados, eles foram tomados pelo Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo. Será que com nós vai ser diferente para sermos testemunha? Podemos ser um espírito light, podemos resolver com autoajuda, podemos resolver, não que isso não está a serviço da humanidade, tá? Mas o que eu estou querendo enfatizar é que em determinadas situações é somente o sobrenatural que vai poder mudar nas nossas vidas. Próximo slide. As características de um testemunho eficaz. Primeiro ponto, ousadia, falar sem medo. Lembra lá, eu determinando que o dinheiro ia estar na conta, naquela hora eu não tive medo. Estava pulsando, transbordando vida de Deus. Aí, Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Aleluia. Eu fico imaginando, eu quero viver essas coisas, irmãos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Imagina, irmão, você com esse revestimento, com essa busca, orar a ponto de tremer o lugar. Imagina você orando e tremendo, aqui começar a tremer, você vê a luz aí, ó, igual quando os irmãos dão o bumbo da bateria, você vê o data show fazer ali, né? De vez em quando. Imagina você com o poder de poder fazer uma oração que treme o lugar, e aí você entra com a palavra do Evangelho. O seu testemunho ali passa a ter um peso sobrenatural, e por isso vem a eficácia. Segundo ponto, autoridade. Falar com autoridade. Lucas 10:19 diz assim: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Aleluia. Irmãos, nessa hora, você vai estufar o peito assim e tomar posse dessa palavra. Deus deu essa autoridade para aqueles que têm dado testemunho, revestido com esse poder.
Você não teme nada, porque nada de âmbito natural ou espiritual pode te tocar quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, revestido com essa autoridade. E o próprio Deus dá essa autoridade. Terceiro ponto, eficácia. Resultados que glorificam a Deus. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Qual que é a finalidade aqui? Cura. Aí vem o fechamento. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Irmãos, deixa eu falar para você. Quando você vai num hospital e ora pela cura de uma pessoa, mesmo que a pessoa não crê, tem que queimar essa palavra no teu coração. Eu fui justificado por Cristo. Deus me revestiu com essa autoridade. Seja curado agora em nome de Jesus. O que a palavra está falando? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aleluia! É para nós. Essa busca nos leva a ter essa eficácia para testemunhar o reino de Deus, não que está por vir, mas que já está sobre aqui, e nós somos os provocadores dessa manifestação no nosso tempo. Não é o irmão Anderson, não é o irmão Marcelo, não é o pastor William. Deus conta com você para ser eficaz no testemunho da pregação do Evangelho, para levar a palavra de cura, para levar a palavra de salvação, para levar a palavra de renovo, para levar uma palavra de restauração. E a eficácia vem no poder que Deus coloca por intermédio do nome do Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo derramado sobre nós. Você determinar e crer. Eu tenho algumas experiências, mas não vou entrar de testemunhas nessa área de cura. Situações que a minha carne tremia, mas naquela hora, Deus tomado de poder me deu a ousadia. E por ter tido essa ousadia com fé, a eficácia aconteceu e a pessoa recebeu. Para a glória de Deus, o nome de Deus foi glorificado e é glorificado. Qual que é a diferença? Nenhuma. A diferença é ou eu estou cheio ou eu estou vazio. A diferença é ou eu tenho o Espírito Santo ou eu não sou tomado por Ele. E por não ser tomado por Ele, muitas vezes não ajo na proporção que Deus espera de mim. Entenda-se, não é para acender uma luz de alerta na nossa vida cristã. Não me preocupo mais com vidas que estão sendo condenadas e indo ceifadas pelo inimigo. Não me preocupo com a dor do meu irmão. Não oro pelo irmão que está enfermo. Deixa para o outro irmão. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Quarto ponto. Transformação. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Sabe, irmãos, esse texto é muito conhecido, e o pessoal, a gente gosta muito de usar, né? Transformados de glória em glória, mente renovada de glória em glória. Mas entenda, será que a nossa mente tem sido renovada
de glória em glória, ou melhor, do derramar da glória de Deus, outro derramar da glória de Deus, outro derramar da glória de Deus? Será que se somarmos esse derramar da glória de Deus nas nossas vidas, tem trazido frutos, do qual podemos testemunhar com eficácia? Será que a igreja hoje, se fosse colocar com as igrejas do passado, tem a mesma proporção em manifestação de poder? E entenda que a frieza espiritual começou a tocar a igreja já lá no século, no ano 95 depois de Cristo. Porque João, em Apocalipse, já pega e já manda cartas proféticas de uma realidade que as igrejas estão vivendo hoje, mas que aquelas igrejas já sofriam naquele tempo. Uma se esfriou, a outra se adotou da cultura, e outras coisas foram acontecendo. Outras começaram a se voltar a ídolos. Lá atrás já começou e vem se estendendo. Mas precisamos entender que essa transformação nas nossas vidas pode incendiar uma nação. Essa transformação nas nossas vidas pode começar incendiando a tua casa ali, o seu trabalho, a sua escola. Mas isso tem que começar no teu coração, no meu coração. Não é algo que vai começar por outro. Eu e você tem que desejar essa presença, tem que ansiar por essa presença, tem que buscar por essa presença, tem que se mover por essa presença, tem que agir por essa presença, que é a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. A manifestação da presença de Deus por intermédio do Espírito Santo vai levar a termos a visão da busca do reino de Deus. E ao poder visualizar o reino de Deus, nós podemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E às vezes queremos viver isso, mas deixa eu falar para você, se você não estiver revestido com o Espírito Santo, habilitado para ser testemunha do Evangelho, é impossível viver, porque é como o fogo da imagem, está ali, mas não queima. Você pode enrolar nele ali que não vai acontecer nada. Pega uma fagulha de um isqueiro aí, fica com a mão em cima para ver o que acontece ali, é fogo. Mas o fogo está pequenininho, mas queima do mesmo jeito. Mas aí está pequenininho, se você pôr um pouco de combustível ou de qualquer coisa ali para queimar, já aumenta o tamanho. Entenda que a busca, a meditação na palavra faz com que esse foguinho que às vezes está ali queimando no seu coração, como diz o cuiabano, pitititim, ele começa a crescer, e começa a tomar, aí toca o irmão que está do lado, que vai tocando no outro, e vai um grande incêndio da glória de Deus sendo gerado por intermédio de uma única vida que tomar essa decisão. Quinto, coerência, luz que brilha. Mateus 5,16. Assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Aleluia. Irmãos, um ponto de luz no meio da escuridão, você enxerga de longe. Amém? Vivemos em tempo de escuridão. Quando você está lá você saiu desse âmbito aqui, saiu na rua, a escuridão
do mal já tomou a vida de muitas pessoas. Sabe quem que vai ser a luz que vai levar a glória de Deus até lá? Olha para o rosto do seu irmão que está do seu lado. Essa luz aí que está do seu lado. Ai, mas alguém olhou para mim, é porque você é luz também. Aleluia. Não é só para o irmão, não. Você é para ser essa luz. Eu tenho que ser essa luz. Coerência. O que é coerência? Não é uma vida, irmãos, de um jeito aqui e lá fora de outro. Não é um testemunho que eu dou aqui dentro da igreja e lá fora outro. É uma vida coerente. Eu sou cristão, me porto como cristão e busco as coisas de cristão. E o que o cristão tem que buscar? O Espírito Santo. Fazer a vontade do Pai. Pregar o Evangelho. Levar a palavra de amor. Levar o auxílio aos necessitados. Função de cristão. Mas eu achei que cristão era só ir no culto domingo. A missão é maior, lembra? É até os confins da terra. Não é só o que eu e você imagina, é o que Deus planejou para mim e para você alcançar, em nome de Jesus. Aleluia! Próximo slide. Missão e capacitação. Aleluia! Sabe, irmãos, não dá para conformar com eu não estou preparado. Nossa, não dá para conformar. Não se conforme com eu não estou preparado. Você pode até não querer ser preparado. Você pode até não se importar em ser preparado. Mas a missão Jesus deu com a capacitação. Amém? Jesus te chamou para uma missão. Melhor, aplicação pessoal. Repetem comigo. Jesus me chamou para uma missão. E junto dessa missão, Ele trouxe a capacitação. Aleluia! Essa é a aplicação. Existe uma missão do qual Jesus me chamou. Chamou a cada um de vocês. E existe uma capacitação para cumprir essa missão. E essa capacitação era algo que tão primordial que os apóstolos teve que esperar por essa capacitação para poder sair para fazer a missão. Entenda que comigo e com você não é diferente. Nós temos que buscar esse revestimento com o Espírito Santo para estarmos capacitados para sermos testemunha do Senhor nesse tempo. Aleluia. Em nome de Jesus, que venhamos mudar a maneira que temos buscado a presença do Espírito Santo. E que venhamos, em nome de Jesus, sermos mais eficazes nessa busca. Aleluia. Próximo slide, João 20, 21 e 22. Jesus lhes disse, outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Aleluia! Recebam a capacitação. Glória a Deus. Jesus está derramando essa capacitação aqui essa noite. Recebam a capacitação, o Espírito Santo de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós olhamos para o nosso natural e falamos, não estou preparado. Às vezes nós olhamos para a nossa eloquência. Eita, a palavra quase que não sai, né?
e não estamos preparados. Às vezes olhamos para a nossa timidez, eu não estou preparado. Deixa eu falar para você, o mesmo mestre que te chama, é o mesmo mestre que vai te capacitar. Aleluia! É viver uma vida em poder, sendo capacitado com a sabedoria que não vem dos homens natural, mas vem do sobrenatural de Deus, a sabedoria que vem do alto. Aleluia! Próximo slide. Os textos falados aqui. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ou seja, não foi para ficar enquartelado dentro dos prédios da igreja. É para ir dar o testemunho. Amém? Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebai o Espírito Santo. Aleluia! Jesus, tem discípulo aí? Recebai o Espírito Santo. Aleluia! Se tem discípulo, tem poder. Se tem poder, é pelo intermédio do Espírito Santo. Amém? A missão vem acompanhada da capacitação divina. Não somos enviados sozinhos. O Espírito nos acompanha e fortalece. Aleluia! Existem situações, irmãos, que às vezes você vai se deparar e achar que você está sozinho. Existem situações aonde você vai orar e parece que não está adiantando a sua oração. Existe? Existe. Mas deixa eu falar para você, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você a todo tempo. Certa vez, eu comecei a fazer uma oração que incomodou o céu. Eu comecei a orar e buscar, porque eu queria ver Deus. Pensa. Irmãos, e ali, e jejuava, eu quero ver Deus. E eu não orava mais nada, eu só queria ver Deus. E ficava ali, e eu quero ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Não era ver Jesus, eu queria ver Deus. Um dia, eu chego no prédio, olha como que o Espírito Santo está ali, até nisso. E Deus levanta uma irmã, orando em línguas, e chega para mim e fala: filho meu, eis que não suportaria ficar de pé ao ver a minha glória, mas tenho ouvido as suas orações. Irmãos, isso dá uma alegria, de você saber que você não está sozinho, que Deus tem ouvido a sua oração. Irmãos, aquela mulher não me conhecia. Quem conhecia o que eu estava orando era eu e Deus, nem minha esposa não sabia desse negócio. E aí quando chega e fala, você tem aquele impacto, aquela experiência e fala: Deus está me ouvindo, cara. De tudo que tem em toda a terra, em toda a plenitude, Deus exerce governo sobre tudo. Deus parou tudo isso para ouvir a minha oração. Uau! Irmãos, Deus quer ouvir a sua oração de maneira que Ele possa responder assim como respondeu para mim um dia. E isso só é possível por intermédio do Espírito Santo de Deus. Vale a pena buscar, vale a pena ter essa intimidade. E nós temos perdido essa essência. Nós temos buscado outras coisas. Se tem alguma coisa no seu radar para você alcançar, se tem alguma coisa na sua mira para você alcançar, que seja o primeiro ali no alvo, que é o mais certo, a presença do Espírito Santo na sua vida. A parte que tem que ter mais ponto a ser alcançado, tem que ser a presença do Espírito Santo. Uma vez que eu estou ali naquele centro, o centro da vontade de Deus,
Eu consigo alcançar o propósito de Deus, porque eu estou com o próprio Espírito de Deus se comunicando comigo a todo tempo. Eu não sei a luta que você passa, mas Deus sabe. A pergunta que eu tenho para fazer a você essa noite é: tem queimado no seu coração a mudança? Ou é só de maneira superficial? Tem queimado no teu coração o desejo? Ou é só aparência? Tem queimado no teu coração isso mesmo? Ou é só ouvindo história de outros que estão vivendo? Deus nos chamou para assistirmos mudança na vida dos outros. Deus chamou para termos a nossa vida mudada, para sermos essas testemunhas eficazes nos tempos de hoje. Aleluia. Próximo slide. Já vou concluir. O Espírito Santo é o combustível da missão. Amém? Qual o combustível que eu tenho que... Eu estou com um carro da missão agora. Qual que é o combustível que eu tenho que buscar? Aleluia! Deus procura testemunhas vivas, não apenas membros de banco. Eita! Sabe, irmãos? Oh, Deus. Você já parou para pensar que se a palavra é viva, ela tem a capacidade de trazer vida para mim? Amém? Uma vez que a palavra é viva e ela traz vida de Deus para mim, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Quando essa vida chega até a mim, o que essa vida gera em mim? O desejo de Deus. Amém? O desejo de Deus é ser inconformado com esse mundo. É nós não conformarmos com o mundo. É não aceitarmos que aquele seu tio que você gosta, mas que está com o coração fechado ainda, vai ser condenado. Mas é decretar que ele vai ser salvo e que não só você, mas a sua casa servirá ao Senhor. É não conformar que aquela pessoa não pode ser liberta, mas você ter a disposição de orar e determinar: ele vai ser liberto em nome de Jesus, ele vai ser mudado em nome de Jesus, ele vai ser restaurado em nome de Jesus. E você começar a crer e permitir que Deus queima isso em você. Não ficar observando. Eu estou salvo. Ele não. Eu estou salvo. Aquele lá vai para o inferno. Irmãos, quem que te colocou como juiz? Deus nos chama para sermos testemunhas vivas do amor de Deus. Deus não colocou a gente como juiz. Aleluia. Hoje é noite de pedir: Senhor, enche-me de novo. Hoje é noite de pedir: Senhor, enche-me de novo. Já queimou no teu coração algum dia o amor por essas vidas? Peça: Senhor, enche-me de novo. Ah, não queimou ainda. Peça: Senhor, me enche para queimar. Senhor, eu não consigo, eu não estou capacitado. Espírito Santo de Deus, faça a obra na minha vida e muda meu coração. Lembre-se, para a missão tem a capacitação. É o próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia. Saiamos daqui com uma tocha acesa para incendiar o mundo com o Evangelho. Aleluia. Sabe, irmãos, se eu não falar do amor de Deus, eu estou falhando como cristão. Se você não falar a palavra de Deus,
você está falhando como cristão. E só conseguimos falar com ousadia, com eficácia, com o revestimento do Espírito Santo. E ele está acessível. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Oh Deus. Feche seus olhos. Dê a liberdade para o Espírito Santo tocar no teu coração nessa hora. Existem dons que Ele pode derramar para te capacitar para operar sinais e maravilhas, sim. Mas o dom do Espírito Santo não vem para te agradar, ele vem para te capacitar a cumprir o propósito de levar o Evangelho a toda criatura, de testemunhar a vida de Deus, o amor de Deus. Senhor Jesus, a sua palavra foi ministrada nessa noite. Deus, me perdoa se eu não conseguir passar a totalidade do que o Senhor tem revelado. Ó Deus, mas o seu Evangelho foi ministrado aqui neste lugar. Eu peço a Deus, manifesta a tua glória. Manifesta a tua glória, trazendo o desejo pela tua presença. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo e tem liberdade para operar em nossas vidas. Começa a soprar. Espírito Santo, sopre. Sopre. Senhor, faça a tua obra. Toca agora nos corações. Sopra, Espírito Santo de Deus. Começa a revestir. Dê a liberdade. Começa a buscar pela presença de Deus agora com intensidade. Começa a permitir o fogo de Deus tocar no teu coração. Ei, Deus está para operar na tua vida, te revestindo e te capacitando aqui essa noite. Deus quer ouvir a sua oração nessa hora. Deixa queimar o desejo do teu coração pela presença dEle. Começa a abrir a tua boca e aumentar o volume da tua voz. Começa a ter dar liberdade e comece a ter a ousadia de se derramar, de se quebrantar na presença de Deus. Permita ser incendiado. Permita ser tocado. Permita ser renovado essa noite. Uma nova paixão, Senhor. Queima em mim uma nova paixão. Queima em mim uma nova paixão. Queima em mim uma nova paixão, Senhor. Uma nova paixão, queima em mim, uma nova paixão, queima em mim, uma nova paixão, Senhor. Queima em mim, uma nova paixão, queima em mim, uma nova paixão, queima em mim, uma nova paixão, Senhor. Ser a chama em meu
que gostaria de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e entrar pela porta da graça, crendo com o coração e falando com os lábios. Romanos 10, 9 e 10. Basta que você levante uma de suas mãos, nós vamos orar com você. Onde você está mesmo? Aleluia. Você que gostaria de entregar sua vida para Jesus essa noite. Permita-se ser capacitado e incendiado pela presença da glória de Deus. Aleluia. Senhor Deus, que venhamos sair daqui incendiados pelo desejo da presença do Teu Espírito Santo. Que venhamos levar o Teu Evangelho, incendiados pela glória de Deus nesse tempo. Que o nosso testemunho venha a ser eficaz, não somente para a salvação pessoal, mas para a salvação das pessoas que o Senhor confiou a cada um de nós para serem alcançadas pelo Seu Evangelho. Espírito Santo de Deus, capacita o coração de cada um aqui essa noite. Eu abençoo, Pai, cada irmão presente aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que cada um venha ter uma semana de bênção na Tua presença. Guarde a entrada e a saída do Teu povo. Livra dos homens maus, dos roubadores. Ó Deus, aqueles que têm alguma enfermidade, é no poder do nome de Jesus que nessa hora eu declaro a cura. Que você saia daqui sarado em nome de Jesus. Receba a cura agora, onde você está. E que você possa testemunhar essa experiência com Deus. Em nome de Jesus, seja curado agora. Ó Deus, aqueles que precisam de uma provisão financeira, Senhor, abra as portas do céu nessa hora. Quebramos agora em nome de Jesus toda amarra, todo enlaço, e que possa testemunhar esses irmãos que hoje teve mudança na vida dele, em nome de Jesus. Ó Deus, aqueles que têm perdido o desejo de pregar o Seu Evangelho, Senhor, acende essa chama de novo. Ó Deus, aqueles que têm perdido o desejo de gerar discípulos para Cristo, Senhor, acende essa chama de novo. Senhor, aqueles que têm perdido o interesse pela Tua presença, pela comunhão com o Senhor, acende, ó Deus, essa chama de novo. Espírito Santo de Deus, queima em nosso coração a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como igreja nós determinamos agora restauração, comunhão, avivamento, um novo tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Reveste agora. Agora. Agora.
vou abençoar a tua vida. Mas logo que eu terminar a bênção apostólica, vai ter alguns recados. Eu peço que os irmãos aguardem um instantinho. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.